Fala galera da Pré, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula. E como prometido, né, pessoal? Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre estatística. Bom, vamos aqui só dar uma OBS. Seguinte, pessoal, eu olhei os editais aqui, né, das provas aí que vocês vão fazer. Todos os editais, eles dizem aí que a gente tem que saber estatística, tudo bem? Exceto o edital da SpaceX. O edital, o edital da SpaceX, eu tô com ele aberto aqui. Ele fala função, trigonometria, contagem, probabilidade, matriz, sequência, etc, etc. Ele não fala nada sobre estatística, certo? É o que me deixou com o pé atrás, porque é uma matéria do ensino médio, então era para eles cobrarem isso, né? Aí eu fui investigar nas provas deles se eles cobram estatística realmente. E na prova de 2019, que foi a prova do ano passado, né? Não encontrei nenhuma questão de estatística, tudo bem? Mas tem uma questão de estatística na prova de 2018. Se vocês quiserem olhar a questão 13 da prova da SpaceX de 2018 de matemática, tá? Ela é uma questão aí que traz gráficos de barra para a gente analisar. Então, apesar de não ter no edital, né, eu encontrei uma questão aí no ano de 2018, no ano de 2019 não achei, no ano de 2017 não achei, tô com a prova aberta aqui também, não tem questão de estatística em 2017, mas assim, pessoal da SpaceX eu aconselho a assistir a aula, porque estatística, além de cair nas outras provas, também aí faz parte da matemática elementar e eu acho que é importante a gente saber, tá bom? Até porque eu vou estar falando sobre médias, sobre interpretação de gráfico, coisas do tipo, que, querendo ou não, a gente acaba utilizando, né, na nossa vida. Então, eu aconselho vocês aí a ficarem para assistir. Show? Mas a SpaceX não traz explicitamente no edital deles que cai estatística, tudo bem? A, os vestibulares em gerais, eles vão cobrar estatística, né, até desvio padrão, exceto a prova da AFA. A prova da AFA, ela cobra um pouquinho a mais que isso, tá? Porque ela cobra, além da gente ter o básico de estatística, ela ainda cobra uma coisa que chama medidas de centralidade, né? E dispersão para dados agrupados, né? Então, a gente vai ter a aula aqui de estatística. Para o pessoal da AFA, eu vou dar um empurrãozinho um pouquinho maior, tá bom? Para a gente fechar aí o que eles pedem no edital, só pra gente se preparar para caso apareça, tenha, mas eu acho que é uma matéria aí mais negligenciável, né? Tipo, se você tá com crise em função, eu não vejo por que, tipo, descabelar por causa de estatística, entendeu? Porque cai pouco em todas as provas e não é uma matéria assim que os vestibulares eles gostam muito, tá? Na AFA geralmente cai sempre uma questãozinha aí, mas no geral aí não aparece muito, beleza? Bom, pessoal, dito isso, eu queria dizer também que o livro de estatística aqui, que eu vou estar utilizando de referência com vocês, é o livro do IES, que é o volume 11, e ele traz, além de estatística, ele também traz aí matemática financeira, certo? O que é matemática financeira? É juros, porcentagem, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de 3 simples, regra de 3 composta. Essas coisas a gente estudou nas nossas primeiras aulas aqui no curso, né? A gente lá no comecinho do ano, naquelas semanas de nivelamento que eu dei para vocês, né? A gente teve 3 semanas de nivelamento para eu dar uma passadinha pelo ensino fundamental. Eu falei sobre matemática financeira, mas como faz muito tempo, né? E a nível de revisão, eu vou estar gravando mais uma aula de matemática financeira, tá? Só pra gente dar uma polida aí e garantir que vocês não esqueceram de nada, principalmente regra de 3 composta, juros, porcentagem, essas coisas, porque pode aparecer, tudo bem? Então, esse volume ele traz matemática financeira e estatística. Hoje na aula de hoje eu vou estar passando para vocês estatística e aí na semana que vem
eu vou dar um pouco, né, de matemática financeira, mas eu acredito que eu não vou utilizar as 2 aulas da semana que vem para isso. Talvez eu utilize uma, certo? E se tudo der certo, né, se eu conseguir passar para vocês tudo que eu estou planejando, muito provavelmente na sexta-feira a gente vai estar entrando então no período de revisão, certo? E eu ainda não pensei aqui o que eu vou fazer na aula de sexta da semana que vem, ainda vou conversar com a Valéria, mas talvez a gente comece a trabalhar exercícios aqui no, na revisão, beleza? Porque é importante a gente exercitar tudo que foi aprendido no ano, porque, enfim, é praticando que se aprende, certo? E eu acredito aí que uma revisão focada em exercício seja bem mais eficiente do que eu ficar falando a teoria, sendo que tem tudo gravado em aulas que vocês podem consultar a qualquer momento, beleza? Muito bem. Então, na aula de hoje, eu vou passar aí, pretendo passar tudo sobre já estatística. A gente já vai matar a estatística hoje, não é muita coisa. Estatística. Muito bem. Bom, pessoal, a gente começa estatística, né? Eu geralmente, na aula de estatística que eu dou para o ensino fundamental, eu fico muito batendo na tecla de, tipo, noções gerais de estatística, né? Sobre a importância da estatística, sobre essas coisas. Só que eu acho que para vocês, né? Todo mundo sabe a importância da estatística, né? Que nem você vai realizar, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, certo? E você quer saber qual candidato ele está mais propenso a ganhar. Então, você não vai entrevistar uma pessoa, né? Porque se você entrevista uma pessoa, ela fala assim: ah, eu vou votar no candidato A. Que conclusão que você tira disso? Você tira que com 100% de certeza o candidato A vai ganhar porque uma pessoa disse? Não, certo? Então, você precisa entrevistar um número razoável de pessoas para você conseguir tirar uma conclusão mais concreta acerca do resultado que toda a população do Brasil vai é, chegar nas eleições, certo? Então, eu acredito que, tipo, para vocês que já são mais velhos de guerra aí da vida, entendam a importância da estatística, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, que basicamente o que a gente só fala é de estatística, estatística sobre o vírus, estatística sobre números de casos, estatística sobre números de óbitos, gráficos, 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 né? Só se fala de estatística. Eu acredito que para vocês eu não preciso gastar tanto tempo na importância e nessa parte mais humana da estatística, né? Mais de tipo bate-papo. Show? Mas, assim, o que a gente tem que levar, então, do ensino fundamental de estatística? Existem dois conceitos aí principais. O primeiro deles é de amostra e o segundo é de população, que existe uma diferença entre uma amostra e uma população. Então, como eu disse, existe a população do Brasil e se você pega uma pessoa, ela é uma amostra, certo? Ela é uma amostra, no caso, muito pequena, é a menor amostra possível. Você está conversando com uma pessoa, beleza? Quanto maior for a sua amostra, mais próximo do resultado real você vai chegar, certo? Então, se você entrevistar 10 mil pessoas, perguntando aí sobre o resultado das eleições, você vai ter aí já uma noção razoável, né? Sobre qual candidato está mais na frente. É claro que depende aí da região que você está fazendo a pesquisa, né? Porque a gente sabe que dependendo do estado que você mora, a campanha de um determinado candidato é maior que a de outro. Mas, assim, no geral, quanto maior a sua amostra, né? Mais concretos serão seus resultados. Até que chega um ponto que você pega uma amostra que é do tamanho da população, que é a própria população, e aí você tem o resultado exato do que aconteceria no dia da eleição. Tudo bem? Enfim, basicamente, né, essa é a parte introdutória da estatística, em que a gente fala então sobre o conceito de amostra versus população. Então, a população, né, ela contém em si o resultado, né, o resultado do determinado experimento, né, do determinado fenômeno aí.
Enquanto que as amostras, elas nunca vão dar o valor real, mas sim um valor próximo, beleza? Então, a gente está trabalhando aqui com aproximações, né? Você faz aí pesquisas com amostra, porque seria inviável, seja financeiramente, seja, sei lá, por questões de tempo aí, inviável se fazer uma pesquisa com toda a população, certo? Então, se você tem uma amostra razoavelmente grande, você já consegue tirar conclusões da sua população, ok? Bom, outro conceito que a gente tem que falar também, né, de estatística, é sobre o conceito de variável. Beleza? O que é variável, pessoal? Variável vão ser aí os nossos aspectos investigados. Então, por exemplo, no exemplo da eleição, né, a variável vai ser, por exemplo, quantos votos o candidato A teve. E outra variável, quantos votos o candidato B teve. Beleza? Você pode ter vários tipos de variáveis. Existem variáveis qualitativas. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa aí sobre cores dos carros das pessoas. Então você faz um levantamento aí, né? A sua variável aqui no caso seria a cor do carro. A cor do carro ela pode valer, né? Aqueles. A cor do carro ela pode ser azul, pode ser preta, pode ser vermelha, pode ser branca, pode ser amarela, né? Pode ser a cor que for. Você não está medindo nada, você está apenas contando aí a quantidade de carros que possuem essa determinada qualidade, que seria a cor. A gente também pode ter variáveis aí quantitativas, que essas sim você consegue contar, beleza? Mas existem dois tipos de variáveis quantitativas. Existem as variáveis quantitativas discretas e existem as variáveis quantitativas contínuas. Exemplos. Discreta, pessoal, vocês têm que entender na matemática que discreta, né? Discreto é isso aqui. Vários pontinhos. Contínuo é uma linha só, beleza? O que seriam variáveis quantitativas discretas? Você vai fazer uma pesquisa sobre a idade das pessoas, né? Então, a idade das pessoas vão ser aí números inteiros, né? Eu tenho 10 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos, né? Você consegue contar com números inteiros. Um exemplo de variável quantitativa contínua. Altura. Altura você não vai expressar por um número inteiro, né? A pessoa mede ali 1,73, 1,65, 1,352, né? A pessoa mede, sei lá, a raiz de 3, 1,73 e algumas casas quebradas. Então, a variável contínua, ela não vai ser inteira, né? Enquanto que a variável discreta, ela vai estar aí no conjunto dos inteiros, beleza? Discretizado e contínuo. Muito bem. Vamos falar agora sobre tabelas de frequências. Na estatística, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre gráficos, mas assim, o gráfico, ele basicamente é a representação visual de uma tabela, né? Você tem ali uma tabela que, para você ter um panorama mais geral, você expressa com uma representação gráfica, né? Porque aí você consegue ver sem ter que procurar linha por linha ou coluna por coluna valores específicos, né? Então, agora a gente vai falar aqui sobre as chamadas aí tabelas de frequências. Então, o que vão ser essas tabelas de frequência? Vamos dar um exemplo aqui. A gente vai fazer aí uma pesquisa, né, sobre o estado civil de algumas pessoas. Então, eu vou colocar aqui, ó, estado civil. A pessoa ela pode ser, por exemplo, separada, ela pode ser solteira, ela pode ser casada, ou ela pode ser viúva. Então, esses daqui, ó,
vão ser os estados civis. Aí, vamos supor aí que então que 3 pessoas, né, sejam separadas, 7 solteiras, 8 casadas e 2 viúvas. Então, essa quantidade de pessoas, né, a gente vai chamar de frequência. É a frequência com que as pessoas elas são separadas, né? A frequência que as pessoas são solteiras. Só, né? Ressaltando aqui o total. Então, de 20 pessoas, 3 são separadas, 7 são solteiras. Então, essa daqui é a chamada frequência, né? Frequência aí que está ligada à quantidade de vezes que aparece, show? E, além de ser uma frequência, essa daqui é a chamada frequência absoluta. Porque é o número real de pessoas que são separadas. Só que, às vezes, trabalhando com estatística, você não quer saber quantas pessoas são separadas nem quantas são solteiras. Você quer saber isso em percentual, certo? Então, para isso, existe a chamada aí frequência relativa. A frequência relativa, pessoal, você vai pegar aqui as pessoas separadas e você vai dividir pelo total. 3 dividido por 20 vai dar 0,15. 7 dividido por 20 vai dar 0,35. 8, 0,40 e 2, 0,10. A soma das suas frequências relativas tem que ser igual a 1. Né? Então, você está fazendo aqui, né, relativamente, né, os separados em relação a quem? Em relação ao total, beleza? Como vocês podem ver, isso aqui está em representação decimal. A gente pode passar de frequência relativa diretamente para porcentagem. Como é que a gente faz isso? Basta multiplicar por 100. 35%, 40%, 10%, e aqui a gente tem o 100% no total, beleza? Então, a frequência relativa nada mais é do que a porcentagem, né, de cada grupo, só que escrita na representação decimal, né, com 0, enquanto que a porcentagem aqui, ela já te dá 15%, 35%, tudo bem? Mas a frequência relativa e a porcentagem, elas querem dizer a mesma coisa, escritas de maneiras diferentes. Enquanto que a frequência absoluta, ela constitui aí dos valores reais de cada um desses casos aqui. Então, isso daqui é o chamado de tabela de frequência. Muito bem. Então, basicamente, pessoal, esse é o começo de estatística, certo? O que o IESE traz agora? Ele traz aqui a representação gráfica, né? Representação gráfica. Então, ele vai pegar essa tabela aí, né? Você vai pegar essa tabela de dados aí e você vai colocar numa representação gráfica, tá? Aí, durante várias e várias páginas aqui, o IESE fica enchendo linguiça sobre gráficos, tá? Eu não vou gastar muito tempo nisso aqui, porque eu acredito aí que interpretar o gráfico, né, é uma coisa aí que todo mundo tem uma noção boa já, né, até mesmo pela idade de vocês. E eu acredito que eu não vou bater muito nessa tecla de interpretação de gráfico, tá? Porque, cara, isso é uma coisa trabalhada, tipo, o quê? Na segunda série, terceira série, terceiro ano, né? Então, eu só vou passar aqui para vocês, rapidinho, os tipos de gráfico que existem aí no mundo, né? Então, a gente pode ter a representação gráfica por pizza, né? Ou mais formalmente aí por setores. Né? O famoso gráfico de pizza aí, qualquer um que já abriu o PowerPoint conhece isso aqui. Então, você vai pegar aqui um círculo
E cada fatia desse círculo vai corresponder à sua porcentagem, né? Então, se você vai colocar aqui uma classe que ocupa 50% do total, é esperado aí que ela tenha aqui 180 graus de ângulo, né? Tipo assim, você quer representar 50% com gráfico de pizza? Pega metade, ó. Você tem 50% aqui. Aí esses outros 50 vamos dividir em 20 e 30, ó. Então você divide aí em 20 e 30, tá? E os seus setores aí, eles vão ter basicamente áreas proporcionais a essas porcentagens. Tá? Aí, pessoal, ó, a interpretação que eu tô falando, né? Tipo assim, 50% aí solteiro. Beleza, isso aqui eu acredito que todo mundo saiba interpretar uma pizza dessa. A gente também pode ter o gráfico de barras. O gráfico de barras, ele pode ser um gráfico de barras vertical, também chamado aí de gráfico de colunas, ou ele pode ser um gráfico horizontal, também chamado aí de gráfico de linhas. Beleza? Então aqui a gente tem linhas e aqui a gente tem colunas, mas eles são gráficos de barra. Também temos os gráficos chamados aí de histograma. Esse aqui já é menos conhecido. O histograma, pessoal, ó, a diferença dele para o gráfico de barra é a seguinte. No gráfico de barra, cada uma dessas barras aqui representa aí uma classe, né? Por exemplo, ó, essa barra aqui, ó, ela está representando as pessoas que têm 10 anos de idade. Então, a gente tem aqui 3 pessoas com 10 anos de idade. A segunda barra está representando as pessoas que têm 15 anos. A gente tem 6 pessoas com 15 anos. A terceira barra, pessoas com 20 anos. A gente tem 11, por exemplo. Tá? Então, cada uma dessas colunas representa uma coisa só, né? O histograma, ele é muito parecido com o gráfico de barras, só que ao invés dele representar cada uma das idades por uma barra, ele vai agrupar. Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, ó, pessoas que têm entre 10 e 20 anos. Entendeu? A gente teria 9. 20, né? 3 mais 6 mais 11, porque isso aqui também é 20, né? Aí, então, ó, o histograma, ele vai agrupar mais de uma informação na mesma abscissa, né? Nesse ponto aqui, ó, eu tô nessa coluna, eu tô dizendo aí que existem 20 pessoas que têm entre 10 e 20 anos. Show? Então, basicamente, essa é a diferença de um histograma para um gráfico de barras. A gente também pode ter gráficos de linhas poligonais. O que são gráficos de linha poligonais? De linhas poligonais, né? O seu gráfico ele é dado assim, ó. Certo? Aí, isso aqui que seria uma poligonal, né? São vários segmentos de reta aí, um do lado do outro. Então, muitos gráficos são representados por essas poligonais, beleza? E o bom dessa representação poligonal é que você pode fazer aproximações sobre esse pontinho aqui, né? Por exemplo, você sabe aí que 10 pessoas, que 3 pessoas, né? 3 pessoas têm 10 anos e 6 pessoas têm 15 anos. Aí você consegue fazer uma boa aproximação de quantas pessoas, por exemplo, teriam 12 anos, né? Você faz meio que uma aproximação aqui por uma função do primeiro grau, né? Aí, essa é a ideia, tá? Então, você pode fazer esses cálculozinhos aqui nos gráficos poligonais, porque essa reta, né, ela... Às vezes a informação real, ela nem é assim, né? Mas os caras fazem uma aproximação por reta para não precisar colocar no eixo X 100 dados, né? Eles colocam 10 e aí você pode fazer as aproximações pela poligonal aqui, né? Tratando todo mundo aqui como se fossem retas. Legal. E basicamente é isso da introdução da estatística. Legal? Na próxima parte do vídeo, a gente já vai começar a fazer continhas. Então, a gente vai falar sobre média, a gente vai falar sobre média ponderada, mediana, moda. Mas aí eu vou gravar em outro vídeo pra gente separar aí a teoria da prática, tá bom? E das continhas. Bora lá.